Como chegou aqui? A vinda da comida norte-americana ao Brasil foi resultado de uma combinação de fatores históricos, culturais e econômicos ao longo do século XX. Um dos principais fatores que contribuíram para essa influência foi a globalização, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, pois trouxe uma maior circulação de ideias, produtos e culturas. A gastronomia estadunidense começou a ser consumida no Brasil na década de 30, que foi um período onde a mídia da época se mostrava mais industrializada e acessível para o Brasil, assim como era visto nos filmes hollywoodianos. Até que se instaurou uma crença de que se lá dá tão certo, uma ideia que era passada pela mídia estadunidense, aqui também daria. Em 1940, essa influência só aumentou, pois na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram bases militares no Brasil. Essa popularização do estadunidense obviamente não foi por acaso. Os Estados Unidos tinham a intenção de promover o comércio estadunidense enquanto consolidavam uma ideia de sua supremacia sobre toda a América, afastando a influência europeia. Essa popularização do estilo de vida americano tem ficado cada vez mais forte, não só no Brasil, como no mundo. Porém, certos pilares dessa cultura trazem diversos malefícios em diferentes áreas de nossa sociedade, como as seguintes. A influência capitalista estadunidense tem se disseminado cada vez mais por todo o mundo, se popularizando até no Brasil. Essa ideia prega que o tempo em que investimos em coisas julgadas menos importantes seja diminuído e convertido em horas de trabalho, o que não só popularizou o hábito de dormir pouco, mas também ajudou no aumento da procura por fast food, por serem refeições mais rápidas. Essa ideia romantizada de viver para trabalhar, vendida como se fosse segredo para o sucesso, é extremamente perigosa e prejudicial à saúde, já que esses alimentos são ultraprocessados e possuem um alto nível de sódio, açúcar, corante, conservante, sabe lá mais o que. Mas de uma coisa nós sabemos, não falta estudos e análises de especialistas apontando os malefícios de uma dieta rica em junk food. E uma nova conclusão aponta que esse hábito na infância fez até com que os norte-americanos crescessem menos ao longo dos anos, em comparação com pessoas de outros países, com base em um estudo publicado no ano passado na revista Life. O levantamento, que avaliou 19 milhões de pessoas no mundo afora, aponta que, em 1914, os homens norte-americanos eram os terceiros mais altos e as mulheres estavam em quarto lugar. Já em 2014, eles, quanto elas, caíram de posição. O principal motivo atribuído a essa queda no ranking mundial de altura é a ingestão exagerada de besteiras. Abre aspas. Houve uma época em que a América era a terra da fartura, mas a nutrição se tornou pior lá, mais desigual. A obesidade entre as crianças cresceu. Fecha aspas, diz o professor de medicina Mehdi Diezat. De fato, a obesidade infantil dobrou nos últimos 30 anos, e em 2012, ao menos uma entre 3 crianças e adolescentes estava acima do peso ou sofria com um quadro de obesidade. Com a aceitação dos hábitos alimentares estadunidenses ficando cada vez maior, a culinária brasileira pode acabar ficando meio de lado, o que faz com que tenha cada vez mais necessidade de incluir a culinária estadunidense na brasileira, fazendo readaptações de algumas comidas, como o cachorro-quente, o frango frito, entre outros pratos, o que acaba causando um apagamento da nossa própria cultura. Nessa questão cultural, os norte-americanos desenvolvem a difusão de sua cultura. Isso ocorre através dos meios de comunicação em massa, como os canais americanos, seriados, músicas e principalmente o cinema, que vende uma imagem ou um modelo a ser seguido, ditando ao mundo o que deve se vestir, comer, comprar, assistir ou ouvir. Um exemplo disso são as multinacionais que alteram, como os fast foods, os hábitos alimentares. Com a influência dos Estados Unidos no mundo inteiro, não é novidade que a culinária americana tenha se infiltrado no cardápio de muitas nações. O Brasil não ficaria fora dessa. E muitas comidas estadunidenses já fazem parte do nosso dia a dia atualmente. Uma dessas comidas é o famoso hambúrguer, também o cachorro-quente, milkshake, brownie, os nuggets, etc. As estratégias de marketing das empresas norte-americanas influenciam fortemente na disseminação desse tipo de comida no mercado brasileiro. Campanhas publicitárias, uso de mascotes e personagens populares, promoções e ofertas, como Combo ou Happy Hour, criam uma identidade forte para as marcas de comida norte-americanas, associando elas à qualidade de vida, modernidade e conveniência.
assim estimulando os consumidores a adotarem cada vez mais esses hábitos alimentares como parte de sua rotina. A comida norte-americana afeta nossa economia de várias maneiras. A presença de grandes cadeias de fast food norte-americanas no Brasil gera empregos e investimentos, desde a construção de unidades até a operação dos restaurantes. Isso contribui para a economia local, principalmente em áreas urbanas. Em contrapartida, a popularidade dessas redes pode criar uma forte competição para pequenos negócios e restaurantes locais, que muitas vezes enfrentam dificuldades para competir em preço e marketing. Conclusão. Por mais que a gastronomia estadunidense seja bem agradável ao paladar, não podemos descartar nossa própria cultura e fechar os olhos para os perigos que uma alimentação baseada em fast food nos traz. É muito importante termos responsabilidade e equilíbrio. Outro ponto a se ressaltar é: não se deixe enganar por simples propagandas, filmes ou séries. Tenha discernimento para diferenciar a reputação que os Estados Unidos querem passar para a realidade, porque entre um e outro tem um grande abismo.